eu sou Miriam de Felice e estamos de volta com o programa Suco de Caju. Obrigada pela participação de todos vocês. Depois de quase 2 anos parados, estamos de volta com o programa. Muito obrigada a todos vocês que pediram para que a gente pudesse voltar. Estamos de volta. Na verdade, num novo formato. Agora a gente vai falar para vocês, contar para vocês alguns casos e que vocês possam refletir um pouco de tudo que está acontecendo em tempos difíceis, né? Todos estamos vivendo esses tempos difíceis. Eu vou contar para vocês um caso que aconteceu comigo justamente na época em que eu parei de gravar o programa Suco de Caju. E por que eu parei de gravar o programa Suco de Caju? Bom, eu entrei numa estafa mental muito grande, num processo de estafa mental muito grande. E esse processo é um processo muito difícil de você conseguir sair dele. Você entra, parece que é uma montanha-russa, você começa a melhorar e cai, começa a melhorar e cai. E isso é muito difícil, porque você sabe que uma hora isso precisa parar, para que você tenha uma vida plena, cheia de energia, felicidades e tudo mais. Só que em tempos difíceis, como nós vivemos atualmente, é difícil, porque quando você consegue resolver um problema, você tem outro. E aí você consegue resolver um outro problema, aí vem um outro problema, maior ainda do que aquele que você tinha para resolver. E isso aconteceu comigo, eu entrei em estafa mental. Eu estava completamente fora de mim em questão de poder realizar as minhas tarefas. E o que acontece? Acontece que um dia, um belo dia, né? Belo, nem tão belo. Mas esse dia eu tive um problema muito sério comigo mesma. Eu me senti a pessoa mais sozinha da face da terra. Isso já aconteceu com vocês? Bom, se isso já aconteceu com vocês, vocês sabem do que eu tô falando. Eu me senti muito só. E eu descobri que realmente eu estava muito só. Eu não tinha ninguém para me ajudar. Eu era a pessoa que ajudava as outras pessoas. Existiam pessoas dependendo de mim. Existiam pessoas dependentes de mim. Até os meus bichos, enfim. Todos que na época faziam parte do meu círculo dependiam de mim. Então eu tinha que estar inteira e eu não estava. Eu estava em pedaços, eu estava realmente passando por um processo dificílimo na minha vida. E um dia eu olhei para um espelho que tem no meu quarto. Eu tinha que sair para resolver um problema. E eu comecei a chorar desesperadamente e falei, eu não dou conta. Eu não vou conseguir sair. Como é que eu vou sair nesse estado? Como é que eu vou resolver um problema nesse estado? E eu pensei em todas as pessoas que poderiam me ajudar e eu falei, não são essas pessoas não fazem parte do meu ciclo de todos os dias. As pessoas que faziam parte desse ciclo de todos os dias eram pessoas que dependiam de mim na época. E eu falei, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver esse problema? Eu não consigo sair, eu tô em prantos. E eu fui entrar em prantos e aquilo vai levando você para um estado que eu falei, meu Deus, me ajuda. E aí, foi aí que veio uma memória muito interessante. Quando eu era adolescente, minha mãe me levava num lugar onde se chamava Renovação Carismática. É algo da Igreja Católica, eu não me lembro muito bem, porque eu não tenho uma religião definida. Então eu me lembro que era um segmento da Igreja Católica e era muito bonito. Era um rapaz que chamava Índio, muito interessante o nome dele, e ele guiava essas reuniões. E tinha uma hora que as pessoas paravam de falar e elas começavam a falar Jesus. Só isso, Jesus. E eu me lembro de falar também Jesus, 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 e aquilo ia transformando. E saíamos dessa reunião transformados. Eu era muito pequena, mas a minha memória foi lá naquele lugar, no meu momento de desespero. E aí eu olhei para mim, para aquele espelho que estava ali na minha frente com a minha imagem e comecei a falar Jesus. Só isso. E eu falava Jesus, 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 Jesus. Às vezes eu olhava para mim, às vezes eu só pensava em mim, às vezes eu pensava em o que eu vou fazer, às vezes eu pensava Jesus não vai resolver, às vezes eu pensava Jesus, e de repente quando eu vi, eu entrei num estado de meditação em que eu não pensava mais nada. A única coisa que eu fazia era falar Jesus. E aí eu comecei a sentir Jesus, e aí eu comecei a ter força. E quando eu vi, de repente, eu troquei a minha roupa. Meio quase que sem ver, assim, sabe? Foi muito rápido. E quando eu vi, eu já estava indo fazer o meu compromisso, onde todos os outros estavam dependendo de mim. Eu fui e fiz o meu compromisso.
Antes de voltar para casa, eu tive vontade de atravessar a rua e bater um papo com o mendigo que morava em frente à minha casa. Foi muito interessante, fiquei sabendo de coisas muito interessantes da vida dele. Ele era um cara, como se diz, normal, entre aspas, mas assim, um cara que dava aula de dança de salão e que perdeu tudo. Ele me contou a história dele e eu contei a minha história para ele. E ele falou, eu vou começar a falar Jesus quando eu entrar em desespero. Eu falei, faça isso. Se der certo para você, deu certo para mim, porque veio daquela minha memória lá de infância. E quando eu cheguei em casa, realmente eu estava recuperada. E eu conversei com os meus vizinhos, eu estava feliz. Tudo deu certo naquele dia. E isso aconteceu comigo. E eu espero que possa acontecer com você. No seu estado de desespero, no seu estado, quando você entrar no estado de desespero, quando você entrar num estado de pânico, quando você entrar num estado de desesperança, não tenho esperança mais em nada. Pense em algo bom que aconteceu na sua vida, mas pense em algo bom desesperadamente, como eu pensei, naqueles momentos em que dizíamos apenas Jesus. Se você quiser, use essa técnica. Comece a falar Jesus, 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 Jesus. Comigo funcionou, não sei se com você vai funcionar, mas funcionou comigo porque veio de uma lembrança muito antiga. Eu espero que com você funcione de alguma forma. Isso é programação neurolinguística. Eu programei a minha mente para todas as vezes que eu entrasse em estado de desespero, que eu parasse em frente a um espelho e olhasse para minha imagem, para mim mesma, e começasse a falar Jesus. Eu fiz isso, continuo fazendo, e sempre dá certo. Eu tinha que vir até o programa Suco de Caju contar essa minha experiência para vocês. Então hoje, o suquinho de caju vai para as pessoas que conseguiram e que estão lutando e que vão conseguir sair de situações muito delicadas na vida. Tenho certeza que você também vai conseguir sair desse estado de pânico que nos persegue por causa da mídia, por causa dos acontecimentos, por uma série de coisas familiares, a vida, o dia a dia. Tudo é fácil? Não. Mas também nem tudo é difícil. Então podemos sim nos agarrar naquilo que é interessante para nós e que nos faz sentir melhor. Eu desejo isso para você e muito obrigado pela oportunidade de voltar a estar aqui de novo com vocês no programa Suco de Caju. Paz profunda.